Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Sejam bem-vindos a mais um culto da nossa Igreja Presbiteriana Getsemane. Estamos hoje no nosso primeiro dia de novembro, dia 1º de novembro, e antes de passarmos as nossas informações, os nossos tradicionais avisos antes do culto, temos uma palavrinha do pastor a respeito de uma decisão do conselho. Meus irmãos, boa tarde, que Deus continue abençoando ricamente sua vida. Estou passando aqui para deixar um recado muito importante em nome do conselho da nossa igreja. Estivemos reunidos essa semana e nós estamos programando o retorno das atividades presenciais na nossa igreja, mas neste primeiro momento com algumas instruções aqui eu quero passar para vocês. Em primeiro lugar, esse retorno se dará no dia 8 de novembro, daqui a 2 domingos. No dia 8 de novembro, nós voltaremos a ter o nosso culto presencial, e aí eu vou dar algumas informações. Esse culto acontecerá de uma forma um pouco mais resumida, né? Ele será ali um culto com 1 hora de duração, ele acontecerá das 19 às 20 horas. Seremos rigorosos com o horário. Por que isso? Porque nós ainda estamos enfrentando essa adversidade tão grande, a Covid, e mesmo retomando as atividades, precisamos tomar alguns cuidados. E este culto um pouco mais reduzido no seu tempo, com 1 hora de duração, para evitar a utilização de banheiros, de bebedouro, né? Se você achar possível, leve uma garrafinha d'água para você, né? E assim nós estaremos com bastante cuidado, né, e seremos rigorosos aí em relação ao horário. Algumas informações a mais, tá? Então, como eu disse, né, sendo rigorosos para o horário, programe-se para chegar 5, 10 minutos antes, nós já estaremos na igreja. Iremos providenciar tapete impermeabilizante, teremos algumas máscaras, mas nós pedimos que você já chegue na igreja com a sua máscara, teremos álcool gel, e outras questões que se façam necessárias. Pedimos para crianças, né, pessoas de mais idade, pessoas que já têm alguma doença, alguma enfermidade, grupos de risco, que evitem ainda a participação nesse primeiro momento. Nós teremos o culto às 19 horas no domingo, dia 8. Mas ainda continuaremos com as nossas atividades online, ou seja, a escola bíblica nesse primeiro momento não retorna, né, de forma presencial, mas ainda teremos aqui às 9h30 escola bíblica, como já estamos tendo nos últimos meses, para adultos, para crianças e para adolescentes. Também continuaremos a ter os nossos cultos virtuais, tá? Então, nós entendemos que algumas pessoas sentem a necessidade de voltar, né, a estar na igreja, estar ali presencialmente, mesmo afastados, mas vendo os irmãos, da mesma maneira como entendemos que existem pessoas que preferem ainda continuar, né, ali na sua casa, entendendo que esse é o melhor caminho. Então, se você decidir estar conosco, nós iremos pedir, ainda nos grupos da igreja, nós iremos avisar isso durante essas semanas, até o dia 8, né, mas fique muito à vontade. Você não é obrigado a ir. Caso você sinta a necessidade, esteja lá conosco, né, e teremos um encontro das 19 às 20. Caso você sinta mais à vontade ainda na sua casa, às 19 horas também você terá o culto online, como nós já estamos tendo, tá? Então, são essas as informações. Fique atento aí aos grupos de WhatsApp, são os meios de comunicação da igreja. Dúvidas, você pode mandar uma mensagem particular para mim, né, ou para o conselho, para alguns dos presbíteros. E sempre ore a Deus para que a nossa igreja continue trabalhando. A igreja presbiteriana Getsemane nunca parou. Nós mudamos o estilo, o jeito de nos reunirmos como igreja, mas pela graça do Senhor estamos reunidos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um restante de semana abençoado. Continue firme nos nossos canais, continue buscando a presença de Deus. Grande abraço. Então, para reforçar o aviso do nosso pastor, lembrando que as atividades da semana continuam as mesmas e no mesmo formato, ok? Então, de segunda-feira, às 14h30 da tarde, quarta-feira, 19h30 da noite, continuamos tendo as nossas reuniões de oração virtuais. De terça e quinta, o nosso pastor continua tendo os atendimentos virtuais com quem quiser agendar um papo com ele. E nos domingos de manhã, nós continuamos com a nossa escola bíblica dominical, às 9h30 da manhã, de adultos e adolescentes através do aplicativo Zoom, e o das crianças aqui no YouTube.
A única coisa que muda é que, além do nosso culto virtual, que acontece todo domingo às 7 horas da noite aqui no YouTube, nós vamos ter também o nosso culto presencial lá na nossa igreja, na rua Castro Alves, número 510, na Vila Antártica, aqui em Botucatu. Então, se você deseja participar e não está nessas condições que o nosso pastor mencionou no vídeo, você pode participar do culto presencial e você também pode contribuir com a nossa igreja através dos seus dízimos e ofertas por transferência bancária, com os dados que estarão aparecendo aqui na tela ou aqui na descrição, onde você encontra todas essas informações e outras informações sobre o culto, vai estar tudo aqui embaixo. E você pode continuar inscrito aqui no nosso canal, porque se você não puder estar lá presencialmente ou quiser continuar acompanhando o nosso conteúdo aqui, é só você se inscrever e continuar nos acompanhando. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo culto, adore a Deus e sinta-se à vontade em nosso meio. Boa noite, igreja. Que alegria mais uma vez cantar com vocês. Que o Senhor possa abençoar a nossa semana que vai iniciar. Amém? Eu quero cantar com você esta nossa canção. E enquanto cantarmos, segure a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus derramar poder. Coisas maravilhosas vão acontecer. Eu quero cantar com você esta nossa canção. E enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Então vem ser abençoado, é só nele crer. Aleluias, aleluias. Creia no Deus do impossível, creia no Deus do milagre, o Deus de antes, o Deus de agora, o Deus de amanhã, o nosso Deus de eternamente. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Acompanhem comigo o Salmo 42, versículo 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Versículo 5. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Quantas vezes a gente se sente assim, tristes, desanimados, aonde as lágrimas correm no nosso rosto, aonde nós às vezes não temos com quem desabafar, com quem colocar tudo o que está passando dentro de nós para fora. Nesse texto nós lemos, né? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Às vezes nós nos encontramos assim,
Mas nós sabemos, como diz no versículo 5, e nós precisamos dizer, muitas vezes, para a nossa alma: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Nós precisamos dizer à nossa alma, muitas vezes, por que ela está abatida? Nós precisamos confiar naquele em quem muda a nossa situação, aquele que nos sustenta a cada dia, no Deus que está sempre conosco e que, como nesse salmo, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Nós temos que confiar no Deus que muda a nossa sorte, no Deus que está conosco todos os dias e louvar a Ele por tudo que Ele é nas nossas vidas. Vamos orar nesse momento? Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui nesse momento, ó Deus, diante do Senhor, ó Pai, pedindo a Ti, ó Pai, para que mude a nossa sorte, ó Pai, que o Senhor, Pai, mude, Pai, o nosso coração. Se a nossa alma, Pai, se encontra abatida, se nós nos encontramos, ó Pai, em lágrimas, ó Deus, se nós nos encontramos em tristezas, ó Pai, que o Senhor, Pai, venha, ó Deus, seja o nosso socorro, ó Pai. O Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, mudar o nosso coração, que o Senhor venha, Pai, transformar o nosso coração, Pai, em pranto, em gritos de alegria, Pai. Que o Senhor, Pai, venha preencher, ó Deus, com o Teu bálsamo, Pai, de alegria, com o Teu bálsamo, Pai, de cura, ó Deus. Que o Senhor venha, Pai, sobre nós, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a olhar para o Senhor em todas as situações, ó Deus, sabendo, Pai, que quando esperamos no Senhor, Pai, o Senhor vem e nos socorre, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor é para nós, ó Deus. E venha, ó Deus, e mude, ó Pai, o nosso coração, Pai. Mude, Senhor, para honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Atrevo-me a chegar depois de tanto andar, com feridas nos pés e chagas no coração. Pesado fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao Teu perdão. Cansado venho a Ti, imploro o Teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Rica salvação, infinito amor, atenda ao suplicar desta oração. Atrevo-me a chegar depois de tanto andar, feridas nos pés e chagas no coração. Do fardo é vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao Teu perdão. Cansado venho a Ti, imploro o Teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Rica salvação, infinito amor,
desta oração. Cansado venho a ti, imploro teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Rica salvação, infinito amor, atenda ao suplicar desta oração. Senhor, nós te agradecemos pelo teu perdão. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor livra-nos dos nossos pecados, que o Senhor sonda os nossos pensamentos, as nossas ideias e traz a alegria que só o Senhor pode trazer. Ó Deus, tira o abatimento das nossas almas, Senhor Deus. Troca, ó Deus, as nossas tristezas por vestes de louvor, ó Deus. Renova o nosso ser, ó Deus, para que possamos louvar a cada dia e engrandecer o teu nome, dizendo: Santo, Santo, Santo é o teu nome, digno de ser louvado, digno de ser adorado. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu perdão. Te agradecemos porque o Senhor nos permite ter motivos de louvar o nome do Senhor. Glórias a ti, Deus. Amém. Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louvem, louvem, exalte ao Senhor. Louvem seu nome para sempre. Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louvem, louvem, exalte ao Senhor. Louvem seu nome para sempre. Louvem, louvem, exalte ao Senhor. Louvem seu nome para sempre. Glórias ao nome do nosso Senhor, que é digno de ser louvado, que é digno de ser adorado. Nós também louvamos ao nome do Senhor, porque estamos chegando perto do período do Natal, chamado Advento, onde nós relembramos e comemoramos a chegada do nascimento do nosso Salvador, aquele que veio para pagar pelos pecados que há pouco confessamos. Então nós precisamos, desde já, começar a lembrar qual é o sentido do Natal, por que nós celebramos o Natal, quem é este que é representado por essa data, quem é este que nasceu nessa data escolhida pelo comércio, ou seja, por quem, pelas tradições, mas onde nós lembramos do nascimento carnal do Filho de Deus. Precisamos nos lembrar, precisamos nos recordar quem é este que nasceu,
se fez homem, se humilhou na forma de homem para viver o que nós vivemos, se sacrificar e morrer por nós. E para que pudéssemos sentir o amor dele, receber a sua graça. Ele é o nosso Senhor Jesus. Glórias a ele. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo ele é pra mim, tudo ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo é Jesus pra mim. Amém. Glórias ao nome do nosso Senhor, que veio nessa terra, que nasceu por nós para que pudéssemos sentir o amor que vem de Deus, amor daquele que já passou por tudo que nós passamos, que já passou pelas nossas dificuldades, que sofreu as nossas dores. Por isso nós estamos aqui, para louvar e adorar e engrandecer o nome daquele que pagou o preço por nós. Amém? Para que eu pudesse te ver, tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas,
a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, e viemos aqui para te louvar, te engrandecer o nome, ó Deus, nos prostrarmos diante de ti, porque o Senhor é santo, digno de ser louvado, nos prostrarmos diante de ti, ó Deus, porque a tua santidade nos constrange, e te agradecemos, ó Deus, pelo perdão que o Senhor nos dá, pela vida do teu Filho, ó Deus, que nos dá esperança para o dia de amanhã, porque vivemos para ti, ó Deus, é por isso que estamos aqui, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração, para a honra e glória do teu nome, ó Pai, é que nós te oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Ele continue a abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Ele continue a te livrar de todo mal, assim como Ele tem feito com cada um de nós. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez. Como é maravilhoso esse momento de comunhão entre a igreja que não parou em momento algum. Que nós estamos fazendo nos reunindo de uma maneira diferente. Lembrando que, como nós já avisamos nos nossos grupos, no WhatsApp da igreja, nós devemos retomar os nossos cultos públicos no próximo domingo, dia 8 de novembro. Então, se você ainda não viu esse vídeo, volta lá mais uma vez no WhatsApp, veja o vídeo que eu mandei essa semana. E ainda essa semana nós estaremos ali no WhatsApp ainda, nos canais que temos usado para divulgação de informação, para colocar mais orientações em relação aos nossos cultos presenciais. Mas ainda teremos também este culto gravado aqui. Caso você queira ainda continuar na sua casa, você ainda terá este momento aqui sempre às 19 horas no canal do YouTube da igreja, tá? Graças a Deus por isso, pela utilização da tecnologia, e graças a Deus Ele tem tocado no coração do conselho e mostrado para cada um de nós que é a hora da gente retomar os nossos cultos públicos. Fique à vontade, ore ao Senhor durante essa semana para que Ele te oriente em relação ao que fazer. Se você tem crianças, se você já é de mais idade, se você está passando por alguma enfermidade, então nós orientamos você a continuar na sua casa, continuar aqui assistindo o culto, neste momento, fazendo uso do culto virtual. Tá? Graças ao Senhor nós estamos reunidos aqui. E eu quero ler, para a gente meditar, um trecho do Salmo 16, que é um texto riquíssimo, irmãos, é de conhecimento de todos nós,
já utilizamos várias vezes nos nossos encontros presenciais, em aulas de escola bíblica dominical, nas reuniões de oração, mas para esse ano de 2020, que em especial tem sido um ano tão difícil, eu acredito que ele tem uma palavra de encorajamento muito grande para nós. Não vou fazer a leitura do texto todo, vou pegar minha Bíblia aqui, acompanhem apenas os primeiros versos do Salmo 16, o texto que nos diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Até aqui, fiz a leitura até o verso 8, mas eu nem tenho a pretensão de discorrer sobre todos eles. Eu quero focar aqui no começo do Salmo, né, nos primeiros 3 versículos. Meus irmãos, é o Salmo de Davi, e os estudiosos bíblicos dizem que este é um salmo muito especial na vida de Davi, porque assim como eu e você, Davi, a sua vida, ela não foi composta apenas de bons momentos, né? Muitas vezes quando nós olhamos para Davi, talvez uma pessoa que não tenha o conhecimento bíblico sobre esse personagem bíblico, essa pessoa chega à conclusão de que Davi só passou por bons momentos, porque afinal de contas, muitas vezes nós nos referimos a ele como rei de Israel, como rei Davi, não é verdade? E isso é plena verdade bíblica, porque de fato ele foi rei de Israel. Você há de lembrar que no momento onde ele é levantado rei, o povo de Israel estava ali descontente, por assim dizer, pelo fato deles não possuírem um rei. E quando você lê os livros do profeta Samuel, você percebe uma inquietação em Samuel, como se o povo estivesse negando, né, a liderança de Samuel. E no texto tem uma passagem muito especial quando Deus diz para Samuel: Samuel, fique em paz, porque de fato o povo está negando, mas o povo não está negando a você, o povo está me negando. E Deus continua dizendo: e eles querem um rei humano como os outros povos, então eu darei um rei a eles. E aí levanta Saul. Você conhece a história, sabe que Saul começou a agir mais por conta própria do que agindo em dependência ao direcionamento do Senhor. E Deus, ele tira o reino de Saul e entrega a Davi. Davi, o menor na casa do seu pai, o menor entre os seus irmãos, né? O menor filho de Jessé, aquele que ficava ali cuidando das ovelhas. E Deus o levanta como um grande homem. E Davi lidera o povo de Israel em muitas e muitas batalhas, homem de guerra, homem que sabia manejar muito bem instrumentos musicais, homem que compôs muitos salmos. Então muitas vezes as pessoas têm a ideia de que Davi ele teve uma vida de rei, no sentido de que os seus dias foram todos de paz, mas não. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente percebe que, assim como eu e você, ele teve os seus dias difíceis. E neste ano de 2020 em particular, nós estamos vivendo dias muito difíceis, muito complicados. Não bastasse a crise mundial da Covid, quando a gente liga a televisão, quem tem o hábito ainda de assistir esses programas de telenotícias, né, ou quem não tem o hábito e mais acessa as notícias pela internet, como é o meu caso, nós chegamos a desanimar demais. Porque são notícias completamente ruins, são notícias que trazem para nós uma insegurança muito grande em relação ao futuro, em relação à política do país, em relação à economia do país, em relação, né, à grande questão mundial, dessa crise de saúde. E isso traz uma insegurança. E não bastasse essa questão, né, maior do que nós, essa questão macroeconômica, vamos assim dizer, nós temos as nossas questões microeconômicas também, a nossa vida, as nossas particularidades, né, os nossos problemas. Só quem está na nossa pele para saber o que nós estamos passando, não é verdade? Talvez nós estejamos passando por aquilo que
na espiritualidade bíblica ficou conhecido no tratado e no poema de São João da Cruz como A Noite Escura da Alma. São João da Cruz ele foi um poeta espanhol e místico, cristão, e escreve um tratado, que fica conhecido como esse poema A Noite Escura da Alma. E o que ele quer dizer com isso? Esse poema ele narra o quê? A jornada da alma desde a sua morada carnal até a união com Deus. A jornada é referida como a noite escura, pois a escuridão representa as dificuldades da alma em desapegar-se do mundo e atingir a luz da união com o Criador. E ainda há vários níveis dessa escuridão, atados a sucessivos estágios. A ideia principal do poema pode ser vista como sendo a dolorosa experiência que as pessoas têm de suportar ao buscar crescimento espiritual e a união com Deus. Dentro da história da espiritualidade cristã, São João da Cruz ficou conhecido, então, como o autor deste poema, A Noite Escura da Alma. E eu me recordo de há uns anos atrás estar em um encontro de pastores, onde nós tratávamos da nossa noite escura da alma, daquele momento onde nós estamos enfrentando tanta adversidade, e não são apenas os pastores que passam por isso, todo cristão passa, que chega uma hora que parece que você se encontra completamente sozinho. Parece, irmãos, às vezes que o conhecimento que nós temos da palavra de Deus, parece que nem isso é suficiente, tendo em vista a tamanha dificuldade que nós estamos enfrentando. Muitas vezes nós estamos na nossa noite escura da alma, quando, apesar de tantas coisas que estão aí acontecendo no mundo, nós também estamos juntando neste bolo de confusão os nossos próprios problemas. Você muitas vezes passa por problemas nas mais variadas áreas da vida. E quando nós estamos naquela expressão bem no centro do olho do furacão, parece que nós olhamos para o lado e nós não encontramos saída. Então São João da Cruz ele vai dizer exatamente isso, que essa noite escura da alma é essa batalha que nós enfrentamos para nos desapegar aí, do mundo, como o comentarista falando sobre ele diz, por isso que eu estou aqui lendo, desapegar-se do mundo e na nossa busca por atingir essa união com o Criador. E ele ainda diz, a ideia principal de São João da Cruz pode ser vista como essa dolorosa experiência que as pessoas têm de suportar ao buscar crescimento espiritual e união com Deus. Por que eu estou lendo isso? Por que ao ler o Salmo 16 eu lembrei de São João da Cruz? Porque olha só o que Davi está dizendo no primeiro verso. Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. E aqui nos parece, e também parece para João Calvino, que aqui é uma oração que Davi está fazendo, confiando a sua vida à proteção divina, mas com uma particularidade muito interessante. Ele não implora o auxílio divino em alguma experiência, em alguma emergência específica, como frequentemente faz em outros salmos, mas o que parecia, melhor dizendo, para Calvino, é que aqui Davi simplesmente está rogando a Deus, na qualidade de protetor, que o protegesse durante toda a sua vida. Então, muitas vezes nós estamos, e nós lembramos de salmos de Davi, que fazem referência a assuntos específicos. Quando Davi ele é pego ali no seu pecado de adultério, nós temos ali a sua confissão no Salmo 51, quando ele diz, olha Senhor, porque o meu pecado está sempre diante de mim, e eu preciso que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Mas muitas vezes, irmãos, o que nos desanima não é o caso de sermos flagrados em adultério, como Davi assim foi. Muitas vezes o que acontece é que você enfrenta tanta adversidade ao mesmo tempo, e muitas vezes elas estão sendo enfrentadas por você durante um período tão extenso de tempo que você chega à conclusão que é como se Deus tivesse esquecido da sua vida. E daí eu me recordo de uma grande lição que eu aprendi no seminário, em uma aula de poimênica, ou seja, em uma aula de prática pastoral. E o pastor ele dizia assim, o nosso professor ele dizia que muitas vezes o pastor ele é visto na igreja como uma pessoa que tem todas as respostas.
como a pessoa que ela vai resolver todas as crises dos membros da igreja. Porque de fato nós vimos isso acontecer em várias vezes. Eu agora estou do outro lado da história, estou do lado do pastor, mas eu também, meus irmãos, eu fui membro de igreja durante toda a minha vida, e quantas vezes eu cheguei no pastor ali porque eu estava completamente desesperado, sem saber o que fazer, sem saber como lidar com os traumas, com os problemas da minha vida. E qual era a minha esperança? Era que ele, na sua sabedoria, ele me desse ali a resposta pronta, né, para que eu conseguisse sair dali e sair dali sem o problema. Se ele pudesse pegar o meu problema e guardar para ele, a fim de que eu saísse tranquilo, eu sairia com a convicção de que ele era um bom pastor. Mas o nosso professor de seminário, ele dizia que o papel do pastor não é esse. O papel do pastor é fazer com que a igreja entenda o que Deus quer, o que Deus requer de cada um dos membros. Ele dizia, esse nosso professor, que o nosso papel enquanto pastores é entender o que Deus quer nos mostrar. E quando eu olho para a nossa igreja, quando eu percebo os pedidos de oração que são colocados nos grupos, quando eu percebo o que está acontecendo, né, na vida, né, dos nossos irmãos, eu chego a uma conclusão muito grande. Que o Senhor, ele está, né, no nosso meio, nos mostrando de que Ele é o nosso maior tesouro. Olha o que o Salmo continua a dizer no verso 2. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Então, se Calvino estiver certo, Davi não está pedindo a Deus a libertação de um problema único e específico. Ele está rogando, né, para que o Senhor se manifeste na qualidade de protetor durante todo o curso da vida. Ele está dizendo, Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. Eu rogo ao Senhor que o Senhor esteja durante todo o tempo comigo, porque eu não tenho outro bem senão ao Senhor. E aqui, meus irmãos, eu tenho essa convicção. O Senhor está mostrando para nós, o Senhor está querendo que nós façamos um exercício, né, de parar por um momento e de refletir e chegar à conclusão de que o que está escrito no verso 2, né, é aquilo que vem suprir todas as nossas necessidades, as minhas e as suas. Então leia mais uma vez o verso 2. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo senão a Ti somente. A plena e substancial felicidade, de acordo com Calvino, consiste em repousar exclusivamente em Deus, o qual jamais permite que o seu próprio povo sofra a necessidade de alguma coisa proveitosa. Lá no Novo Testamento nós temos Paulo dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu quero dizer uma verdade muito substancial para você. Algo que você sabe, mas você precisa lembrar. Deus está à frente da tua vida. Ah, pastor, mas será que Deus está à frente da minha vida mesmo? Porque, olha, tem acontecido tanta coisa. É assim que muitas vezes a nossa mente trabalha, mas não deve ser assim, porque nós temos, assim como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, a mente de Cristo. Quando a gente olha, meus irmãos, para tanta notícia ruim que tem acontecido, muitas vezes nós somos obrigados a ler opiniões de comentaristas, de jornalistas que nos seus meios de comunicação questionam a existência de Deus. Olha, se Deus existe mesmo, como os cristãos afirmam, por que Ele permite com que crianças sofram? Quando você vê uma notícia de um adulto que abusa sexualmente de uma criança, muitas vezes de uma criança pequena, até de bebês, aquela pessoa que não tem vida com Deus, que não tem o conhecimento do Evangelho, aquela pessoa que não foi transformada pelo poder do Evangelho de Jesus, ela questiona mesmo. Ela vai dizer, olha, cadê o Deus dos cristãos? E nós estamos vivendo dias tão difíceis que ontem mesmo eu estava olhando uma rede social e em uma página cristã, alguém ali dizendo, esse Deus existe, por que as coisas estão assim? Mas nós que temos, né, vida com Jesus, nós precisamos pensar de forma diferente. Assim como Davi, nós precisamos orar continuamente, diariamente, para que o nosso Deus, o nosso tesouro maior, o nosso, assim como ele diz, o nosso maior presente
o nosso bem maior, Ele esteja conosco, cuidando das nossas vidas todo o tempo. E quando nós partimos, né, por este caminho, quando nós partimos a partir desta ideia bíblica, de que nós somos do Senhor, de que Ele está na direção das nossas vidas, nós temos a paz e nós entenderemos o que Paulo estava dizendo, que de fato todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Será que as dificuldades, será que os problemas que nós estamos enfrentando não são uma oportunidade para a gente perceber que nada e nem ninguém vai suprir as nossas necessidades como nosso Deus? Será, meus irmãos, que os problemas particulares que nós estamos vivendo, aquele que muitas vezes nem a nossa própria família, nem o marido, nem a esposa sabe, aquela crise que ela é tão pessoal a ponto de você não sentir segurança em abrir com outras pessoas, talvez um pecado, né, uma tentação que tenha já se tornado um hábito tão aprofundado na tua vida, que você não se vê mais livre dele, e você tem vergonha, e você tem medo de expor. Será que isso tudo não mostra para nós que nós precisamos parar e entender que nós não possuímos outro bem a não ser o nosso Deus? Será que a gente precisa entender que o nosso trabalho, né, que as pessoas da nossa família que nós amamos, elas não são suficientes para trazer a paz, elas não têm o papel de nos trazer a paz que só Deus pode trazer? Estou falando tudo isso por quê? Porque eu tenho percebido isso na vida de cada um de nós. Eu tenho percebido como muitas vezes nós trocamos, né, os objetos na lista de prioridade na nossa vida. Muitas vezes nós estamos colocando, mesmo que não percebamos, irmãos, coisas ou pessoas, né, no primeiro lugar de objetivo, ou seja, caímos no risco de cometer o pecado da idolatria, em deixar de amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar coisas, amar posições, amar talvez o dinheiro mas eu não amo o dinheiro, mas eu amo aquilo que o dinheiro pode comprar, a paz, o sossego, a tranquilidade que o dinheiro pode comprar. E muitas vezes o Senhor, que percebe que está sendo deixado de lado da nossa vida, permite com que passemos por dificuldades, porque Ele nos ama. E Ele quer que nós entendamos que nada, nem ninguém, né, substitui, né, aquilo que Ele mesmo pode fazer por nós. Então, será que não é uma boa oportunidade, irmãos, a oportunidade de hoje a gente parar e refletir e dizer, será que eu posso dizer a Deus, assim como Davi diz, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a Ti somente? Ele continua no verso 3, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. E ainda no verso 4, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Nós, pela graça de Deus, somos amados. Pela graça de Deus, nós tivemos os nossos olhos, o nosso coração aberto, a nossa mente aberta para a mensagem do Evangelho. E Deus nos ama tanto que Ele continua a derramar a sua misericórdia, mesmo quando nós flertamos com a idolatria, ou seja, mesmo quando nós amamos, né, a nossa vida, as nossas coisas, mais do que amamos a Deus. Você está olhando atrás de mim, aqui tem um pedaço da minha estante, e é muito interessante, né, que tem ali uma foto, né, eu e a Fátima, nós temos livros, tem um carrinho de brinquedo, tem o símbolo do time que eu torço. Mas me veio à mente agora que muitas vezes, né, nós amamos mais as pessoas do que a Deus. Muitos homens amam mais e desejam mais ter o carro, determinado carro daquele tipo, com tantos cavalos de potência. E quantas vezes a gente sai de ser o homem que Deus quer que nós sejamos, porque o objetivo principal da nossa vida é mostrar para todo mundo que nós temos aquele carro. Quantas pessoas olham para o seu time de futebol, né, e vivem
né, com esse time de futebol como se ele fosse o Deus da sua vida. Tem um time de futebol aí, aqui no estado de São Paulo, que se deu, né, é um apelido, ou não sei se foi a direção do clube, muito mais provavelmente que sejam os seus torcedores, que diz: esse é o soberano. Na Bíblia, soberano é o título dado a Deus. Tem um outro time, né, que é esse que eu torço, que diz assim: nós somos, né, o Todo-Poderoso. É um outro título que biblicamente ele é dado a Deus. E as pessoas, elas vivem, né, com esta convicção de que o time é o Deus da minha vida. E as pessoas enchem o corpo de tatuagem por conta disso, né? Outras pessoas, elas vão olhar para coisas que o dinheiro pode comprar. Por exemplo, se você pegar aqui na prateleira os livros, né? Então quem gosta de ler, gosta demais disso. Outro gosta de roupa, outra pessoa gosta de comprar sapato, outro gosta de comprar objetos de tecnologia. E não tem problema, meus irmãos, em a gente ter essas coisas. Não tem problema em você amar a sua esposa, o seu marido, seus filhos. Não tem problema você torcer para um time de futebol. Não tem problema você gostar de carro. Não tem problema você usar o seu dinheiro e comprar coisas. O problema é a gente colocar isso como objetivo principal da vida. Então eu quero que você, hoje ainda, leia, né, esse Salmo 16, esses pequenos, poucos versículos aqui, os 2 primeiros versos, e você faça uma oração sincera diante do Senhor. E se for o caso, você peça perdão a Ele, porque muitas vezes nós nos esquecemos disso que Davi está colocando aqui. Guarda-me, Senhor, porque em Ti me refugio. Até aí, tudo bem. Muitas vezes, mesmo quando nós estamos aí flertando, né, com outros objetivos na vida, a gente ainda faz essa oração. Afinal de contas, Ele é Deus, Ele tem poder. Mas será que a gente pode fazer hoje, né, a oração do verso 2? Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, senão a Ti somente. Com essa ideia de o principal objetivo, com essa ideia de que de fato a coisa mais importante, se é que podemos chamar de coisa, né, mas o que nós temos de mais importante na nossa vida é o nosso Deus. E se a sua resposta é sim, eu quero fazer uma pergunta. Neste ano, no meio deste ano de 2020, você cresceu na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus, como Pedro vai dizer lá no final da sua carta? Você pode dizer que, concordando com o fato de que você olha para o verso 2 e você chega à conclusão de que sim, eu posso dizer que outro bem eu não possuo senão ao meu Deus? Se você tem o Senhor como, né, o teu objeto maior, como o teu bem maior, você tem crescido no conhecimento da palavra? A tua vida de oração tem sido uma vida mais abundante? Meus irmãos, eu sei de uma coisa, e Davi aprendeu isso na sua vida também, né? É muito gostoso quando nós passamos por dias de paz. É muito gostoso quando nós podemos deitar numa rede e contemplar a natureza, o som dos pássaros, aquela tranquilidade. É muito bom quando você olha para a sua vida e percebe que você tem um dinheirinho para pagar os seus boletos. Que você olha para os seus filhos e eles estão bem. Mas Davi aprendeu: nem todos os meus dias serão assim. Davi aprendeu que ele passaria de fato por dias difíceis. Olha para a sua história. Ele fugiu até do próprio filho. Muitas vezes a gente, quando olha para Davi, percebe que ele sofreu muito mais do que nós. Mas parece que o nosso problema é muito maior do que o problema que Davi enfrentou. Mas a gente precisa aprender a lição que Davi aprendeu. Guarda-me, Senhor, porque eu me refugio no Senhor. Eu digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo senão a Ti somente. Convite de Deus para mim e para a sua vida. Que nós possamos, de fato, colocá-lo, né, em primeiro lugar na nossa vida. Que nós possamos amá-lo acima de todas as coisas. E eu tenho certeza que com essa convicção e caminhando neste sentido, nesta direção, nós enfrentaremos toda e qualquer adversidade, com a plena confiança de que Ele está conosco. E isso nos trará a tão desejada e tão procurada paz. Você precisa dessa paz? Eu preciso. Então fecha os teus olhos, depois dessa breve meditação. Na verdade,
não foi nenhuma pregação, na verdade foi um lembrete, né, que de fato nós devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas, e que o exemplo de Davi, né, está aí para direcionar cada um de nós. Eu tenho certeza que se a gente fizer isso, a gente vai ter paz. Senhor, livra-nos, ó Pai, do pecado da idolatria, livra-nos, ó Pai, de amarmos coisas e pessoas mais do que amamos o Senhor. Nos ensina, nos ajuda, Pai, com esta pequena oração do teu servo Davi, que nós possamos meditar, ó Pai, e que se chegarmos à conclusão de que estamos por um caminho diferente do caminho que Davi está apresentando aqui, que nós possamos, ó Pai, encontrar no Senhor a graça, a misericórdia, o perdão deste pecado, e que possamos amar ao Senhor e buscar o Senhor acima de todas as coisas. Tem misericórdia de nós, ó Pai, somos pecadores, mas contamos com a tua graça e tua misericórdia. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós e sobre o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Faça esse exercício nessa semana, né? Exercício de, se necessário, colocar no papel, né, o que tem atrapalhado, né, esse meu crescimento, essa busca, né, por amar o Senhor acima de todas as coisas. Peça a sua orientação, a sua direção, e creia que o mais Ele fará. Deus te abençoe. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor.